Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola. Esse é o primeiro vídeo da seção listas. Há sempre polêmicas listas do futebol, né? Sempre rola ali aquela discussão de faltou esse, faltou aquele. Então nós também elaboramos as nossas, todas envolvendo jogadores sul-americanos. E na nossa primeira lista, brasileiros que são ídolos em clubes europeus. Afinal, mesmo se tratando de um canal que nós vamos falar exclusivamente aqui da América do Sul, não tem como não falar do futebol europeu de alguma forma. Afinal, o futebol europeu é o mais estruturado, os clubes têm mais dinheiro, então vou buscar aí falar, enaltecer, no caso, os feitos de jogadores brasileiros ali pelo velho continente. Eu trouxe então 10 jogadores, essa lista não tá em ordem de melhor para o pior ou o contrário, e eu busquei também trazer jogadores menos manjados, assim, digamos assim. Claro que tem jogadores famosos nessa lista, mas quando a gente fala em brasileiros jogando na Europa, a gente sempre lembra ali do Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, aí mais recentemente o Neymar, né, jogadores que têm muita história na Europa, em grandes clubes. Vou falar então de jogadores que são ídolos em clubes considerados médios da Europa e alguns que são ídolos de clubes grandes, mas não são tão conhecidos aqui da torcida brasileira. E eu me incluo nisso porque eu acabei descobrindo eles no meio das minhas pesquisas. Se você chegou até aqui, queria pedir para você curtir esse vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito aí, para a gente continuar produzindo conteúdos como esse. Sem mais delongas, vamos então para a lista. Falar primeiro do Paulo Roberto Falcão. Se você conhece ele pelo apelido do oitavo rei de Roma, saiba que isso não é à toa. Em 1988, o volante foi desfilar seu elegante futebol no clube da capital italiana e foi o principal destaque do time que foi campeão italiano na temporada 82-83, quebrando um jejum de 41 anos da Roma sem conquistar o título. Caiu até no microfone. Ainda venceu 2 vezes a Copa da Itália, é considerado até hoje o melhor estrangeiro da história da Roma, foi designado para o Hall da Fama do clube em 2012 e designado também para o Hall da Fama do futebol italiano em 2016. Então, como eu disse, não foi considerado o rei de Roma à toa. Falar agora do Giovanni Elber, atacante que construiu praticamente toda a sua carreira na Europa, tendo boas passagens por diversos clubes. Após mostrar muito faro de gol nas suas passagens pelo Grasshopper da Suíça e pelo Stuttgart da Alemanha, o Elber chamou a atenção do Bayern de Munique, que o contratou em 97, onde ele viveu o grande auge da sua carreira. Foram 6 anos de clube, muitos gols e muitos títulos, entre eles a Liga dos Campeões e o Mundial em 2001. É o 9º maior artilheiro do Bayern de Munique com 139 gols. Ele e o francês Lisa Razou são os únicos estrangeiros no Hall da Fama do Bayern. O Elber é considerado praticamente alemão em Munique, é um cara que está sempre presente nos eventos do clube. Falar agora do Bebeto, o tetracampeão mundial, é ídolo do Deportivo La Coruña da Espanha, onde jogou entre 92 e 96, sendo o principal jogador do time. É até hoje o 3º maior artilheiro do clube com 86 gols, conquistou com o clube a Copa do Rei de 95 e a Supercopa da Espanha em 95 também, contra o poderoso Real Madrid. O Bebeto inclusive marcou um dos gols no placar agregado de 5-1 que o Deportivo impôs nessa decisão contra o Real Madrid. Outro brasileiro ídolo do Deportivo foi o Djalminha. O habilidoso meio-atacante mostrou todo o seu repertório de dribles no período em que jogou na Espanha, entre 97 e 2004. Foi o destaque da primeira conquista do Campeonato Espanhol do Deportivo em 2000, a época em que o Deportivo batia de frente com Barcelona e Real Madrid. Ainda venceu uma vez a Copa do Rei em 2002 e 2 vezes a Supercopa da Espanha em 2000 e 2002. Juninho Pernambucano. Depois de sua grande passagem pelo Vasco da Gama, o Juninho foi para o Lyon em 2001. No clube dá para se dizer que tem um antes e depois do Juninho. Liderado pelo brasileiro, o clube foi 7 vezes campeão francês de forma consecutiva, um recorde até hoje. Em 8 anos foram 100 gols, muitos deles de falta, que foi a marca registrada do Juninho, ajudando o clube também a conquistar bons resultados na Liga dos Campeões. O Lyon, que até então era considerado um clube médio na França. O Juninho é considerado por muitos o maior jogador da história do clube, hoje ele trabalha lá como dirigente. Outro Juninho de destaque na Europa foi o Juninho Paulista. O meio-atacante pentacampeão fez história na Inglaterra pelo modesto Middlesbrough, apelidado de The Little Fella pelos torcedores ingleses, seria na tradução literal ali o pequeno cara, né, devido à sua baixa estatura. Teve 3 passagens pelo Middlesbrough, foi campeão da Copa da Liga Inglesa em 2004 com o clube, o primeiro e até então o único título de relevância do Middlesbrough. Foi eleito jogador do ano do campeonato inglês em 97 e eleito pelo jornal The Sun como o melhor brasileiro a ter jogado na Inglaterra. Muitos também consideram o Juninho Paulista como o melhor jogador da história do Middlesbrough. Evaristo de Macedo. Depois de empilhar gols e títulos pelo Flamengo, ele foi para a Espanha, onde conseguiu o feito de ser ídolo por 2 clubes rivais e gigantes do futebol mundial, Barcelona e Real Madrid. Primeiro pelo Barcelona, onde ele jogou por 5 anos, venceu o Campeonato Espanhol 2 vezes de forma consecutiva, uma vez a Copa do Rei e 2 vezes a Taça das Cidades Confeiras, que seria equivalente à Liga Europa de hoje. Depois ele se transferiu direto para o Real Madrid,
onde jogou por menos tempo, fez menos gols, mas não deixou de fazer história. Pelo clube da capital foi campeão espanhol mais 2 vezes de forma consecutiva, antes de voltar para o Flamengo para encerrar a carreira. O Evaristo é homenageado até hoje pelos dois clubes e recebe muitos convites para participar de eventos. Ainda pela Espanha, vamos falar do Luís Fabiano. Após uma passagem apagada pelo Porto, o Luís Fabiano chegou ao Sevilha, onde fez seu nome na Europa. Apelidado de fabuloso pela torcida, marcou mais de 100 gols pela equipe, sendo o 5º maior artilheiro e conquistou diversos títulos, entre eles 2 vezes a Copa da UEFA, atual Liga Europa, e 1 vez a Supercopa da Europa em cima do Barcelona. Venceu também outros títulos nacionais e foi nessa época, no seu auge pelo Sevilha, que ele virou titular da seleção brasileira. Por outro clube da cidade de Sevilha, vamos falar do Edu, meio atacante que jogou no Real Betis. Revelado pelo São Paulo, ele jogou por 4 anos no Celta de Vigo até chegar no Betis em 2005. Logo na primeira temporada marcou 12 gols e foi peça-chave na conquista da Copa do Rei pelo clube, quebrando um jejum do Betis de 28 anos sem nenhum título. Apelidado de príncipe pela torcida, ele marcou gols também em jogos importantes na temporada 2007 e 2008. Nas vitórias contra Barcelona e Real Madrid, vitórias muito marcantes que ajudaram o Betis naquela temporada a escapar do rebaixamento. Jair da Costa. O veloz ponta-direita fez parte da seleção brasileira bicampeão mundial em 62, não chegou a jogar porque ele era reserva de ninguém menos que Garrincha, mas isso não impediu que ele chamasse a atenção do futebol europeu e naquele mesmo ano ele foi para a Internazionale de Milão, onde ele rapidamente fez sucesso. Titular absoluto de um dos melhores times da Inter de todos os tempos, ali da década de 60, o Jair venceu com o clube 4 vezes o campeonato italiano, 2 vezes a Liga dos Campeões e 2 vezes o Mundial, sendo esses 2 títulos de forma consecutiva. Na final da Liga dos Campeões de 65 ele marcou o único gol na final contra o Benfica, sendo decisivo. Ele esteve presente no centenário do clube em 2008 e foi ovacionado pela torcida quando anunciaram seu nome. É um daqueles casos, de jogador que é reconhecido muito mais na Europa do que aqui no Brasil. Então, galera, gostaram? Deixem aqui nos comentários suas opiniões e também mais sugestões de jogadores pra gente fazer aí uma parte 2, que eu sei, que realmente faltaram muitos, são muitos jogadores que fizeram história na Europa. Então, com certeza aí vai ter uma parte 2, tem muita história aí legal pra gente contar. No mais é isso, compartilhem aí com seus amigos amantes do futebol. Fico por aqui, abraços e até a próxima.